Sua mãe tava certa. É a porcaria desse celular. A nossa atenção, ela é um produto. Se você não paga pelo produto, logo você é. Você achou que as redes sociais eram de graça mesmo? Toda vez que você tá scrollando lá, é porque tem uma empresa que paga para prender sua atenção por mais tempo possível. E logo isso se converte ou em clientes para uma loja, seguidores para um influencer, mas tudo o que eles querem é prender a sua atenção por mais tempo possível. Não só estão brigando pela nossa atenção, como também estão destruindo ela. Qualquer gatilho é suficiente para nossa mente prender a atenção. Se aquilo não te interessar depois de 15 segundos, tudo bem, você só passa o dedo para cima. E essa metralhadora de informações nunca é bom para nossa mente. Isso é exaustivo para nossa mente. Mesmo que você não perceba, em 10 minutos scrollando, você já viu uma receita, uma dancinha, uma notícia trágica, e tudo isso é exaustivo para o nosso cérebro. Seus critérios para prender a atenção são baixos e os seus critérios para se distrair mais baixos ainda. A gente perdeu a capacidade de focar em algo por muito tempo. Estamos prestando atenção em qualquer porcaria e se distraindo com uma porcaria pior ainda. E eu vou te falar como isso tem tudo a ver com seus pensamentos descontrolados. Primeiro, que a gente já desenvolveu uma baixa tolerância pro tédio. Ou seja, a nossa mente ela não consegue ficar sem pensar nada, ela não consegue se contentar com o tédio. Ela sempre tem que estar criando novos pensamentos e novos cenários, e isso não deixa a nossa mente relaxar. A dificuldade da profundidade. A nossa neuroplasticidade, que isso, gente, é um assunto incrível que eu tô fazendo um vídeo só pra ele. A neuroplasticidade, ela foi feita para criar conexões curtas. E agora que a gente já adaptou o nosso cérebro a prestar atenção em uma coisa nem por mais de um minuto, fica difícil a gente pensar em um problema profundo ou em coisas profundas, porque a gente já acostumou o nosso cérebro que o quê? Eu tô focado em uma coisa, mas em menos de um minuto, ó, já aparece outra coisa, já é outro assunto. Então a gente tem dificuldade de se concentrar em coisas profundas. Consumir esse tipo de conteúdo, de vídeos curtos e qualquer tipo de coisa que é alienação para o seu cérebro, tipo um brain rot, é como dar açúcar para uma criança. Todo dia você vai lá, dá um pouquinho, dá um pouquinho. Na hora que você fala assim, calma, relaxa, senta aqui, lê esse livro, ela não vai conseguir. O cérebro dela já tá acelerado demais para isso. Nosso pensamento, ele tá fragmentado. Como a gente tá acostumado a cada um minuto 15 assuntos diferentes, um videozinho de história de fruta, uma dica de limpeza, uma fofoca, nosso cérebro tá acostumando com essa troca de contexto, é o tempo todo a gente instável. Ou seja, na hora que a gente tem que desligar o celular, tentar dormir, tentar fazer outra tarefa, nosso cérebro continua nesse modo de troca de contexto. Agora o efeito que tem tudo a ver com a sua ansiedade, que é o enfraquecimento do nosso filtro mental. O nosso cérebro, ele tem um córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo nosso foco, pela nossa atenção, por filtrar pensamentos inúteis. Se o tempo todo eu tô acostumando meu córtex pré-frontal a receber tudo e todo tipo de coisa, o tempo todo é jogada informação, ele enfraquece esse filtro. Ou seja, um pensamento quando vai para sua mente de pergunta para o futuro que não tem resposta ainda, uma vergonha do passado. Antes, seu cérebro era como se fosse um porteiro. Ah, uma vergonha de 2010? Pode ir embora. Um pensamento sobre o futuro que não tem resolução só vai trazer ansiedade? Pode ir embora. Só que a partir do momento que você enfraqueceu esse filtro, que você aceitou receber todo tipo de informação a milhares de segundos, sendo bombardeados no seu olho, no seu cérebro, pelo seu ouvido, e você tá recebendo todo tipo de informação o tempo todo, o porteiro não tem como segurar mais nada. Ele simplesmente, a porta tá aberta e qualquer tipo de pensamento está entrando. Você não tem mais esse filtro. Você não tá conseguindo selecionar o tipo de pensamento que vale a pena você pensar e levar pra frente, e os pensamentos que só vão passar pela sua mente e ir embora. Você não tá conseguindo. Tudo você tá absorvendo.
Normal ter pensamentos intrusivos, pensamentos descontrolados e estranhos. Só que o que ia acontecer? Você ia pensar e ele ia passar. Só que agora você começa a dar importância pra ele. E isso tá gerando a sua ansiedade descontrolada. Seu filtro enfraquecido, você vira muito mais reativo também. Se antes você ia ter uma sensação, tipo, estou com raiva, você ia analisar a situação, ia ver que não vale a pena reagir, ia ficar quieto, ou ia se expressar de outro jeito com mais calma. Sem filtro, não. Veio a sensação, gerou uma reação. Você sente, você faz, você se torna mais reativo. Isso é pior, porque você vira uma pessoa mais estressada, mais impaciente, menos tolerante. Tudo isso porque o seu filtro tá enfraquecido. Meditação, existe um termo para isso, que é Mind Monkey, que é a mente de macaco. Por quê? Porque você não tem a capacidade de prestar atenção numa coisa só. Você fica pulando de galho em galho. Ah, preciso pagar aquele boleto. Nossa, e aquela receita que eu vi parece gostosa. Ai, aquele dia que eu tinha que ir na casa da minha amiga e esqueci minha blusa lá. Você não consegue ter foco por muito tempo. Isso é perigoso a longo prazo também. Novamente, trazendo a neuroplasticidade pra cá, o nosso cérebro, ele acostuma com isso. Agora, isso é o novo normal. Novamente trazendo a neuroplasticidade, o nosso cérebro, ele se acostuma com isso. Conexões curtas no nosso cérebro são geradas e agora a gente acha que esse é o novo normal, de não ter foco por muito tempo. E as antigas, que eram as conexões de longo prazo, de se aprofundar um assunto, de sentir tédio, elas vão sendo deixadas de lado, a gente vai deixando de usar e elas vão sendo enfraquecidas. E agora o nosso cérebro se acostuma com esse jeito de pensar, de coisas rápidas, de fluxos de pensamentos rápidos, de trocas de contexto rápida, e o nosso cérebro acha que esse é o novo normal. Agora, dicas do que vocês podem fazer para diminuir o uso do celular, diminuir um pouco isso. Tem a regra dos 10 minutos, que é o quê? Toda vez que você tá sem celular ou algo do tipo, e aí você sente aquela coceirinha na cabeça de tipo, nossa, deixa eu ver, eu vou pegar, vou ver um vídeo, alguma coisa, você pensa assim, não, vou ver daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos eu pego. Isso ajuda um pouco você dar uma freada nesse uso constante do celular. Pratique sentir tédio. A gente tá acostumado a fazer absolutamente tudo mexendo no celular. É lavar louça, vendo vídeo, tomar banho, escutando música, arrumar casa, vendo podcast. Não, calma. Vai, começa a fazer essas coisas sem o celular. Pratique sentir tédio. Vou tomar banho? Tá, é legal ter meu banho, que eu relaxo, escuto minha música, tudo. Mas toma banho, só toma banho. Lava a louça? Ai, mas é uma tarefa tão chata, não sei o que. Só lava a louça, não mexe no celular. Tenta fazer as suas coisas sem tá com isso na mão o tempo todo. Escolha uma atividade, pratique uma atividade e foque 100% nela. Isso daqui é uma atividade para você treinar seu foco, aliás, não é nem, tipo, se distrair com o celular ou algo do tipo, não, é se distrair com qualquer coisa. Eu duvido que tenha alguém aí, tipo assim, é muito difícil achar alguém que consegue fazer uma coisa e fazer só aquilo. Gente, é muito difícil, eu falo por mim mesma, é muito difícil sei lá, eu tô mexendo aqui, organizando minha penteadeira. Aí eu já começo, ai, nossa, isso daqui faz tempo que eu não usava. E começa a passar, tipo, a gente tá se distraindo muito fácil. Vamos fazer isso. Vai ler um livro, pega 20 minutos do seu dia, 10 minutos e faz só aquilo. Só aquilo, não se distrai com mais nada. Vou aprender um instrumento, vou focar só nisso. Vou passar uma roupa, vou fazer só isso. Para de tentar fazer mais coisas ao mesmo tempo. Foca em uma coisa só. É claro, o detox digital também. Eu fazia muito isso antes de desinstalar um aplicativo e ficar, tipo, um mês sem tudo. E é muito bom, gente, de verdade. Eu lembro que às vezes eu nem sentia falta. Tipo, nos primeiros dias a gente tem essa, tipo, ai, deixa eu aqui clicar nesse aplicativo. Mas depois que os dias iam passando, você até esquecia. E eu nem sentia vontade de instalar de novo. Eu só instalava porque eu tinha que fazer alguma coisa ou algo do tipo. Mas assim, se você ficar sem, você não vai sentir. Nos primeiros dias você vai sentir falta, mas depois você vai acostumar.
Gente, eu conheci uma menina do meu curso, assim, que ela não tem, tipo, ela desinstala o Instagram, ela só tem porque... É porque é isso, né, gente? Hoje em dia o Instagram é uma ferramenta de trabalho, né, também. E ela vende doce, então agora ela precisou instalar de novo. Mas ela tinha, mas ela não mexia. E ela tinha TikTok, mas ela só instalava pra acender o foguinho. Olha só, instalava, acendia o foguinho e desinstalava de novo. Eu fiquei chocada. Falei assim, menina, como você consegue, tipo, viver assim? Você não quer um, né, gente? Normal, ela só não tem rede social. Mas faz esse detox digital, assim, se for preciso, faz um detox físico do celular. Hoje em dia a gente tem agonia de não estar vendo o nosso celular. Tipo, por exemplo, agora que tá na escola essa lei de não poder mexer no celular, tem gente que fica com agonia de não estar com o celular. Às vezes você esquece, você fica procurando o seu celular, assim, ó, sendo que ele tá guardado de uma mania tão forte de estar ele ali do lado. Então faz detox digital, mas, tipo, tira o celular do seu campo de visão, tá? Deixa ele em outro cômodo, deixa ele escondido, não sei, desliga ele. Faz isso. E a neuroplasticidade, ela é isso, ela é constância. Não adianta você fazer, tipo, ficar um dia inteiro sem mexer no celular, mas no outro dia você assistir TikTok por 5 horas seguidas. Não, não é isso. É cada dia um pouco e é constância. É você sempre treinando o seu cérebro para ele criar novas conexões e desacostumar com essas que você tem agora. Então é isso, gente. É uma dica. Comece hoje, tipo, larga 15 minutos do seu celular e vai fazer um hobby. Vai ler um livro, vai escrever um pouco, vai, sei lá, costurar, lavar uma louça, não sei. Larga 15 minutos desse celular, pelo amor de Deus. E vocês conseguiram entender que esse excesso de informações, esse bombardeio de informações e coisas visuais que seu cérebro está recebendo o tempo todo está destruindo a capacidade dele de ser analítico, de filtrar os pensamentos, de ser crítico, e agora você tá com esses pensamentos descontrolados. Então, gente, é muito sério isso, porque às vezes a gente vai recorrer até um remédio, a outro tipo de técnica, sendo que a gente pode evitar isso só parando de depender dos nossos celulares. Você precisa prestar mais atenção no tipo de coisa que você tem assistido, que você tem consumido, porque se a gente tem esse cuidado com filhos, por exemplo, com criança, tá sempre monitorando, tipo, nossa, às vezes aparecem uns vídeos tão besta pra minha irmãzinha, de tipo, se você não curtir, significa que você não gosta da sua mãe. Gente, olha, se a gente tem esse cuidado com as crianças, pra elas não ficarem recebendo, assistindo qualquer porcaria, a gente tinha que ter esse cuidado com a gente também. Porque, convenhamos, tem muita porcaria aí. Tem muita porcaria. Então, seja mais gentil com o seu cérebro. Deixa ele sem estímulos por um tempo. E comece a filtrar aquilo que você anda vendo, que você anda consumindo, e diminua o consumo. Que eu tenho certeza que conforme você for treinando, e é uma constância, não é que você vai parar de ver o celular hoje e amanhã você não tem mais pensamentos intrusos, descontrolados. Não, é constante, é constante. Treine o seu cérebro a desmanchar essas conexões de curto prazo de informação a cada 5 segundos. Treina ele a analisar mais profundamente, a se adaptar ao tédio, que eu tenho certeza que a sua ansiedade vai diminuir muito. Então é isso, meninas. Beijinhos. E eu espero que eu tenha ajudado.